Hoje a gente vai falar da grande crise política dos anos 30, a chamada Revolução de 32. Vem comigo que a gente vai tentar destrinchar o que foi, de fato, a tal Guerra Civil de 32. Vem! Fala, turma! Tudo certo? Hoje a gente vai falar de uma das crises mais importantes da história do Brasil, a Guerra Civil ou Revolução de 32, que, para termos de definição aí, tanto faz se nós falarmos em Guerra Civil ou Revolução de 32, no sentido apenas, no sentido de que estamos falando do mesmo fenômeno. Mas, antes de começarmos, eu já vou pedir que tu te inscreva no canal, ative o sininho das notificações para tu ficar sabendo sempre das aulas do nosso canal. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, afinal de contas, é tudo @sorrafahistoria. Primeiro ponto importante é nós vermos a Guerra Civil de 32 como a primeira e maior crise enfrentada pelo governo Vargas. Vai ser na crise de 32 que o governo Vargas vai encarar de fato uma grande crise política que vai tentar colocar o governo dele em xeque, na verdade, tentar derrubar o governo Vargas. E foi nesse sentido a expressão militar, a expressão em armas da elite paulista, velha elite paulista, e de algumas dissidências regionais contra, mostrando na verdade sua insatisfação com os caminhos do então governo provisório de Getúlio Vargas. Antes de tudo, então, a gente precisa entender o contexto. Contexto em história é sempre muito importante, eu sempre destaco isso nos vídeos aqui do canal. A gente precisa compreender o contexto daqueles primeiros anos do governo Vargas para a gente tentar saber, afinal de contas, por que esses caras pegaram em armas. Evidentemente, eles não acordaram um dia qualquer, bravos com a vida, e pegaram em armas contra o governo Vargas. Teve alguns pontos ali, e esses pontos são importantes de entendermos, que motivaram os revoltosos a pegarem em armas contra o governo Vargas. O primeiro ponto, que eu acho que é fundamental de nós entendermos, é que o governo Vargas, como tu sabe, ele começa, está aparecendo aqui embaixo, de 30 a 45. Ele é um período de 15 anos. Só que não se imaginava que neste período de 15 anos ele, na verdade, duraria 15 anos. E isso não era uma coisa que a gente chama de teleológica, não era uma coisa pensada, não se sabia, uma coisa era certa. Se imaginava que o governo provisório ele seria um governo rápido e um governo transitório. O problema é que não aconteceu essa velocidade de transição como as grandes elites, principalmente a grande elite paulista, que afinal de contas era a maior, a mais importante elite regional brasileira, imaginava. Primeiro ponto é o fato de que o governo provisório ele começou a se arrastar, ele começou a não dar sinais da transição para uma nova Constituição. A gente precisa lembrar que em 1930, quando o governo Vargas depõe, a gente tem uma aula aqui no canal sobre isso, quando o governo Vargas depõe Washington Luiz e impede o Júlio Prestes de assumir, nós tínhamos uma Constituição vigente, a Constituição de 1891, a Constituição Republicana de 1891. Quando inicia o governo provisório, essa Constituição ela é descartada e se imagina que vão começar uns trabalhos novos para uma nova Constituição. E isso, nos primeiros momentos, isso de fato não acontece. E esse é um ponto fundamental de por que a gente chama esta fase de governo provisório. Esse período inicial do Vargas, ele era um período provisório, imaginando, almejando uma transição para um novo modelo, para uma nova Constituição.
e também para um novo modelo eleitoral. E como também a gente já falou lá no vídeo sobre a Revolução de 30, a gente não pode esquecer de um ponto que é muito importante para a gente tentar sacar, afinal de contas, por que vão surgir essas divergências. O mais importante nesse sentido é nós entendermos que em 1930, quando acontece a Revolução de 30, são vários grupos que vão dar o golpe que vai derrubar Washington Luiz, que eram grupos muito diferentes, muito heterogêneos entre si, e eles tinham apenas um ponto em comum, que era o fato de ter a repulsa, aquela velha lógica do café com leite, impulsionados ali pela crise política dos anos 20, impulsionados ali pela falência da lógica do café com leite, impulsionados também pela crise econômica de 1929. A crise econômica de 29 devasta o mundo e principalmente a produção e exportação do café, e o café ele era o grande produto brasileiro, era o que levava, era a locomotiva econômica do Brasil, e tudo isso teve como gasolina a morte do João Pessoa. Então eram grupos que eles não eram unificados, eles eram grupos muito distintos. Nós tínhamos ali velhas elites regionais, como por exemplo a elite do Rio Grande do Sul era uma velha elite regional, não tinha nada de muito novo no Rio Grande do Sul. Quem faz a revolução também são velhas elites de Minas Gerais, que vão fazer a revolução junto com um grupo completamente jovem, que é o grupo dos tenentes, e dentro dos partidos regionais também há uma nova geração de figuras políticas que estão ali, estão nascendo, estão vindo. Então era um grupo muito heterogêneo, e essa heterogeneidade ela vai começar a mostrar as garras na medida em que o governo provisório vai avançando. O que acontece é que quando você tem grupos muito heterogêneos, naturalmente que em algum momento isso vai aparecer. E neste caso aqui a gente vê de forma bastante clara. Principalmente neste caso, pelo fato de que esses grupos, na largada, a gente vê inclusive nas documentações, a gente vê na largada esses grupos tentando disputar o comando e os caminhos da Revolução. Então, dentro do grupo que dá a Revolução, faz a Revolução de 30, tem vários ali elementos tentando disputar os caminhos da Revolução. Nós temos, por exemplo, ali defensores de que o governo provisório se prolongue e que o poder fique centralizado na mão do governo federal, ou seja, enfraquecendo os velhos poderes regionais que mandaram e desmandavam na Primeira República. E nós tínhamos outros grupos que eram defensores já de uma constitucionalização rápida e imediata. Neste bloco aí nós temos, sobretudo, a velha elite paulista do Partido Republicano Paulista, que logo em seguida vai ter adesão do Partido Democrático Paulista. É importante, não esquece desses dois partidos, porque as velhas lideranças de São Paulo, elas estão no Partido Republicano Paulista. E o Partido Democrático Paulista, ele era um partido menor, ele não era um partido que participava, não é, do velho jogo da Primeira República, mas ele tem um ponto importante: ele é o partido que apoia a Revolução de 30. A Revolução de 30, que derruba a elite paulista, ela conta com o apoio do Partido Democrático Paulista. E logo em seguida tu vai entender por que é importante nós compreendermos essa divisão em dois partidos dentro do estado de São Paulo. Dentro dessa divisão, Getúlio Vargas vai nomear nos estados todos interventores. Soro, o que é um interventor? Um interventor, na época, era uma espécie de governador. Só que tinha um detalhe, uma diferença importante. Esses interventores, eles eram nomeados pelo governo federal. Ou seja, eles não tinham ali, eles não eram indicados pelos estados. Simplesmente o Vargas, ele nomeou os interventores em todo o Brasil. E ele vai fazer isso também com o São Paulo. Ele vai nomear um interventor em São Paulo, que vai substituir, não é, o governo regional ali. E o que o Vargas vai fazer? Ele vai nomear um interventor que não tem nenhum vínculo, nenhuma ligação com nenhum dos dois partidos. Ele vai nomear, de fato, um interventor neutro, nem do Partido Republicano Paulista, nem do Partido Democrático Paulista. Imaginem vocês, o Partido Democrático Paulista
pega em armas contra Washington Luiz, é um partido de oposição regional que apoia a revolução e está esperando o quê? Está esperando a vez dele no jogo político, está esperando pelo menos poder indicar um interventor. O que o Vargas faz? Vou indicar alguém, um tenente, ou seja, alguém do exército, que não tem nada a ver com a jogatina política, e o que ainda deixou a elite política paulista mais brava foi o fato de que ele nomeou justamente alguém que também não era paulista. Vamos lá. É um interventor que não é do Partido Democrático, é um interventor que não é paulista e também é um interventor que não é civil, ou seja, tinha ali todo um portfólio muito negativo, sobretudo para o Partido Democrático Paulista, tendo em vista que o Partido Republicano Paulista naturalmente já seria contra qualquer nomeação, tendo em vista que foi tirado do jogo com a Revolução de 30. Esse interventor, então, ele se chamava João Alberto Lins de Barros. O João Alberto Lins de Barros, ele governou por aproximadamente 6 meses, ou seja, ele não conseguiu fazer um governo muito longo, também pela dificuldade em governar o Estado. O que faz o Vargas? O que faz o Vargas? Ele nomeia Laudo de Camargo. O Laudo de Camargo, ele tinha 2 pré-requisitos interessantes dentro daquela crise. Ele era um interventor civil e um interventor paulista, ou seja, ele atendia a 2 pedidos do Partido Democrático e também do Partido Republicano Paulista, mas acabou não governando muito tempo também. O Laudo de Camargo, ele governa apenas por 4 meses. E quem vai suceder ele vai ser o Manuel Rabelo. Manuel Rabelo, ele vira o 3º interventor no espaço de 1 ano. Veja só o abacaxi que estava se tornando São Paulo para o governo federal. Manuel Rabelo, ele era ligado aos tenentes, ou seja, ele já não atendia os pré-requisitos lá exigidos no início da Revolução de 30 e não tem o apoio nem do Partido Republicano Paulista, nem do Partido Democrático Paulista. Nesse sentido, o mais importante que eu quero que tu tenhas em mente é que essa crise, ela não estoura do nada. Consegue perceber? Ela é uma crise contextual e que ela vai se aprofundando, ela vai acontecendo e ela vai se agravando, ela vira uma bola de neve. Essa bola de neve vai ficando cada vez maior. Então o primeiro ponto que nós temos que entender é que a crise que vai desembocar na Guerra Civil de 32, ela é uma crise que ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando forma, ela não surge do nada. Então tenha isso em mente na hora de fazer a tua prova, de compreender a Guerra Civil de 32 como uma revolução que acontece de uma forma gradual. Dentro de toda essa crise que a gente vê ali, sobretudo no ano de 1931, ou seja, um ano antes da Revolução de 32, nós temos um ponto importante, que vai ser a ruptura do Partido Democrático Paulista com Vargas. O Partido Democrático Paulista, ele expunha as suas insatisfações? Sim, ele expunha as suas insatisfações com o governo Vargas, mas ele não rompia com o governo Vargas. A partir de fevereiro de 32, nós temos um sinal muito claro aqui. É o rompimento do Partido Democrático Paulista publicamente com Vargas. Ele diz claramente, olha, nós somos oposição ao que está acontecendo aí desde outubro de 30 de forma formal. E o segundo ponto, também em fevereiro de 32, é que o Partido Democrático Paulista, que não queria nem saber do Partido Republicano Paulista lá nos anos 20, não quer nem saber desses caras, inclusive faz a revolução porque não gosta desses caras. Eles se aliam, o Partido Democrático Paulista e o Partido Republicano Paulista, e fundam um movimento, eles fundam uma frente. Essa frente, ela vai ser a Frente Única Paulista, ou FUP, Frente Única Paulista. A FUP é a aliança dos paulistas contra o Getúlio Vargas. Vejam vocês como as mudanças de contexto, elas são fundamentais aí para determinar posicionamentos dentro do jogo político.
O Partido Democrático Paulista surge porque não quer nem saber do Partido Republicano Paulista, mas a partir do momento em que a Revolução de 30 ela não dá sinais, pelo menos claros, de reconstitucionalização na visão desses caras, o que eles fazem? Eles se aliam e fundam a Frente Única Paulista contra o Vargas. E essa Frente Única Paulista ela vai ter a missão de articular em duas frentes contra o Vargas. Uma, evidentemente, como tu já deve imaginar, é a frente política. A articulação vai ser muito forte do ponto de vista político, mas também do ponto de vista militar, ou seja, a Frente Única Paulista ela vai tentar chegar cada vez mais nos militares, tentar sediar cada vez mais militares para que se fizesse uma nova revolução. Assim como em 1930 se pegou em armas, em 32 eles querem dar aí o contragolpe e também pegar em armas para derrubar o Vargas. Aí, claro, um dos pontos que tu deve imaginar é mais ou menos assim, beleza, mas e o Vargas? O Vargas ele não fez nada, ele simplesmente viu que a coisa estava acontecendo e não se mexeu para acalmar os ânimos? Não, ele se mexeu para acalmar os ânimos. Primeiro ponto, ele vai nomear Pedro de Toledo como interventor de São Paulo. Pedro de Toledo, ele era um interventor civil e paulista, tentando de novo agradar a velha reivindicação dos paulistas com este que era o quarto interventor de São Paulo. O que acontece, junto com isso também, é que ele vai nomear uma comissão, e essa comissão ela tem como objetivo redigir o Código Eleitoral, ou seja, o conjunto de leis que vão determinar as eleições, vão determinar como vão funcionar as eleições, a primeira eleição do governo revolucionário, além de convocar as eleições para maio de 33, que nem se falava em eleição ainda, e era uma das coisas que a elite paulista estava ali pressionando, junto com outras elites regionais, para que se convocasse uma eleição, e o Vargas convoca a eleição que aconteceria em 1933, em maio de 33. Nesse sentido que a gente vê que os ânimos se acalmam por um determinado momento, porque afinal de contas alguns dos desejos dessas elites eles estavam gradualmente agora acontecendo em razão dessa pressão, embora isso não significasse total acalmamento ali de ânimos, não, de forma nenhuma, isso não está no jogo, até que o que vai acontecer? Vai acontecer uma manifestação de estudantes em São Paulo, e essa manifestação é duramente reprimida pelas forças legalistas do governo. E o que vai acontecer é que 4 estudantes vão morrer, 4 estudantes perdem a vida nessa manifestação, e as iniciais desses estudantes vão dar origem a um novo movimento, ao movimento MMDC. São as iniciais do nome dos estudantes, que está aparecendo agora na tela, que vão dar origem a um novo movimento, a este movimento. E este movimento, sim, é um movimento que se declara que tem uma aspiração abertamente revolucionária, ou seja, a gente consegue enxergar ali que esses 4 estudantes eles viram os mártires. Eles acabam cumprindo um papel muito parecido, por exemplo, com o que aconteceu com o João Pessoa. O João Pessoa, quando morre, ele vira o estopim para a Revolução de 30. E agora, os 4 estudantes, eles viram aí o estopim para a Revolução de 32. E aí o que acontece? Esses revolucionários, eles se articulam. Ou seja, não era para ser uma revolta paulista. Presta muita atenção nisso. Não era para ser uma revolta paulista. Era para ser uma revolta que começaria em São Paulo e também, ao mesmo tempo, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, ou seja, os 3 grandes estados politicamente falando. E os revolucionários, eles se articularam para levantar uma revolta armada em São Paulo, em Minas Gerais e também no Rio Grande do Sul. O que acontece é que em julho de 32, o Isidoro Dias é um camarada que era um tenente que pegou em armas
em 1924 contra o Arthur Bernardes, ele inicia um movimento, iniciando a chamada Revolução de 32, e esperando que os focos no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais também acontecessem. Mas o que acontece é que as elites regionais de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul não aderem, embora tenham articulado, inclusive, elas não vão. Vão alguns grupos realmente pegam em armas, tanto no Rio Grande do Sul como em Minas Gerais. Mas os interventores, e eram esses, né, que se esperava que pegassem armas, eles não pegam em armas. Eles ficam do lado do governo Vargas. E esse é um ponto fundamental para entendermos o que acontece em 32. São Paulo pega em armas, mas pega sozinha em armas. E os apoios que ela contava no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais não são apoios que ela vai ter. Pelo contrário, as forças do Rio Grande do Sul e as forças de Minas Gerais vão combater o foco rebelde nos seus estados. Ou seja, o que a gente vai ver a partir de uma tentativa militar que acabou ficando isolada, o que nós vamos ver é que São Paulo, ao ficar sozinha, fracassa. Ela não consegue fazer frente ao governo federal. É um combate que dura ali pouquíssimos meses, vai de julho a outubro, quando em outubro assina-se a rendição e a grande maioria dos rebeldes vai se exilar em Portugal. No caso dos paulistas, a maioria em Portugal. E nos estados como Rio Grande do Sul e Minas Gerais, muitos deles vão para o Uruguai e a Argentina e vão estar ali sob uma forte, uma intensa observação do governo Vargas. Eles só vão voltar depois, eles vão ficar um bom tempo no exílio. São Paulo termina, no fim das contas, sendo governada por Valdomiro Lima, que está aparecendo agora na tela, e o Valdomiro Lima era um gaúcho e militar, ou seja, ele não era civil e não era paulista. De toda forma, o que acontece é que a tal constitucionalização do país, ela acaba acontecendo. Nós vamos ver a Constituição de 34 surgindo logo em seguida, né? Ou seja, pouco tempo depois, tendo em vista que as eleições de maio de 33, convocadas antes inclusive da revolta de 32, e é uma eleição que tem como objetivo convocar esses constituintes justamente para escrever essa nova Constituição. Essa Constituição ela tem uma vida também muito curta, ela vai de 1934 apenas até 1937, quando acontece o golpe do Estado Novo, o golpe dentro do golpe. Aliás, já vou dar um spoiler, um dos nossos próximos vídeos vai ser justamente sobre o Estado Novo, e aí a gente vai poder ter um bom panorama deste movimento dos anos 30 de grandes crises dentro da República Brasileira. E esse é um tema importante, porque cai com alguma frequência a era Vargas nas avaliações em geral. Mas a Revolução de 32 ela é cobrada nos seguintes pontos. Primeiro, ela é uma revolta que fica focada em São Paulo. 2, ela acaba sendo, do ponto de vista militar, derrotada. E 3, também muito importante, de que apesar da derrota militar, existe essa pressão pela constitucionalização, ela acontece e ela dá frutos, porque logo em seguida nós vemos a Constituição de 1934 sendo promulgada. Certo, gente? O vídeo de hoje é esse. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou tentar trocar uma ideia contigo na medida do possível. Ah, e se tu curtiu esse vídeo, deixa o teu joinha. Ele é muito importante para a gente impulsionar o vídeo dentro da plataforma do YouTube. Certo? Valeu, galera! Super abraço! Ah, não esquece de te inscrever. Isso é importante. Super abraço! Tchau!